Vídeo de notícias, e a notícia da vez é o retorno da série Sem Balas, que a Panini havia prometido o ano passado. Finalmente ela chegou, só que chegou com aquele padrão Panini que a gente conhece. E Sem Balas, para quem não conhece, é aquela série que foi escrita pelo Brian Azzarello e desenhada pelo Eduardo Risso, que é uma das duplas criativas que eu mais gosto. Ela é uma história de crime que envolve pessoas que cometeram crime ou não, que recebem a visita de um sujeito estranho vestindo um terno e gravata, que ele entrega para a pessoa uma mala com uma arma e 100 balas não rastreadas e informações que provam que aquela pessoa foi vítima de um crime, ou que alguém que aquela pessoa conheça foi vítima de um crime, que serve de informação para que aquela pessoa possa se vingar com aquilo que está sendo entregue a ela. Ela é uma história que em partes ela tem um clima noir, que é aquele clima de histórias de detetive, mas no geral ela retrata a vida de vários personagens ao longo dos arcos e pessoas que se envolvem em tipos de crimes diferentes. E no final das contas o motivo para a história acontecer é bem mais complexo do que o leitor imagina. Ela começou a ser publicada em junho de 1999 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ela teve 2 tentativas de publicações, uma pela Opera Gráfica, que durou de 2001 a 2005 e teve 36 edições, quer dizer, ela acabou não sendo concluída. E na outra tentativa de publicação foi feita pela Pixel Media, que de 2007 a 2008 publicou algumas edições e, além de não concluir a série, contribuiu para embaralhar mais ainda essa publicação da Vertigo, que, como de costume, acontecia assim antes da Panini assumir. Pela Panini ela teve 15 encadernados que duraram de junho de 2011 até maio de 2013, fora uma edição especial chamada Irmãos Lona, sendo que dessa vez sim, agora a série foi concluída. Esse retorno de 100 balas, como a gente já sabe, ele vai vir naquele padrão de luxo da Panini. O primeiro volume ele tem 18,5 por 27,5 centímetros, vai ter 460 páginas, capa dura, e vai custar R$ 145. As edições vão cobrir do número 1 ao 19, o que vai dar exatamente os 3 primeiros volumes da série. E do mesmo modo como aconteceu com o Scalpo ou Y, o Último Homem, essa série ela volta num padrão completamente elitizado. Até aí não tem novidade nenhuma, porque a gente sabe que a Panini está fazendo isso e não vai mudar o tipo de publicação dela. A gente sabe que desde que a Abril começou a publicar material da Vertigo, naquela revista que eles tinham com o mesmo nome, que durou somente 12 edições, as publicações desse selo aqui, ela foi muito descontrolada, muito mal planejada por algumas editoras, porque logo após a Abril parar de publicar a Vertigo, algumas outras editoras pegaram. Teve a Metal Pesado, que depois virou a Tudo em Quadrinhos e depois a Atitude, eu acho, nessa ordem. Depois foi a Opera Gráfica, a Pixel. E no ano de 2009, a Panini adquiriu os direitos não só da Vertigo como de Wildstorm, e eles começaram a fazer um bom trabalho. A Panini, logo no mesmo ano de 2009, ela inaugurou um título chamado Vertigo também, que durou muito mais do que o da Abril, durou 51 edições. E dentro dessa quantidade de edições, deu para publicar muitas séries completas, como foi o exemplo de Scalpo, que parece que foi finalizada dentro da própria revista Vertigo da Panini, entre outras séries. E também a Panini ela corrigiu o erro de estabilizar a publicação da Vertigo. O erro que eu falo é das editoras anteriores, que todas elas tiveram
quadrinhos da Vertigo cancelados ou interrompidos no meio do caminho. Enquanto que a gente tem que admitir que a Panini realmente fez um bom trabalho com a Vertigo. Ela concluiu o Preacher, que passou por uma publicação bem tortuosa aqui no Brasil. Ela publicou séries longas como Fábulas, que teve mais de 20 volumes, e se você contar os spin-offs que ela teve, dá muito mais do que essa quantidade, entre várias outras fases. Por exemplo, o Grant Morrison teve muito material dele publicado, o Peter Milligan, o Alan Moore teve o Monstro do Pântano republicado. Várias séries da Vertigo que tinham sido publicadas nos anos 90 voltaram, e algumas inéditas foram apresentadas para o leitor da Vertigo e concluídas também. Então pode-se dizer que desde aquele ano de 2009 a Panini fez um bom trabalho, até chegar naquele período ali em 2017 em que ela começou a aumentar o preço dos quadrinhos e passar a não mais dar opção ao leitor de comprar os volumes separados em capa cartão e papel LWC. Tanto é que foi no final de 2017, se eu não me engano, que eles publicaram o primeiro volume de Scalpel, que gerou toda aquela bagunça e reclamação. E apesar de a gente saber que essa é mais uma daquelas notícias sobre encadernados caros da Panini, a gente não pode deixar de criticar isso, porque essa linha editorial da Panini já vem de muito tempo. Um dos primeiros quadrinhos caros que a Panini publicou foi aquela fase do Hulk do Mark Waid, encadernada em volume de luxo, custando R$80, lá em 2016 ainda. Em 2017 veio o Scalpel, custando R$120, que foi o que provocou aquela revolta toda. O ano passado, eu acho, teve aquele encadernado do Dia Mais Claro, do Lanterna Verde, por R$193, sendo que aquele encadernado ele só passava um pouco de 600 páginas e era mais caro do que esse encadernado que eles estão pedindo de 100 balas. Teve também um lançamento recente de um encadernado do Conan, que é aquele que pega as primeiras histórias de quando a Marvel licenciou o personagem, que tem 776 páginas e está custando R$249,90. Um preço completamente absurdo que tira qualquer possibilidade de você comprar. E voltando a 100 balas, eu fiz até um cálculo aqui sobre o valor somado de todas as edições, as 15 mais o especial, e elas deram R$334,40, todas as edições publicadas em capa cartão e papel LWC. E você vê por esse valor, por cada volume da Panini de 100 balas, 2 volumes apenas vão dar R$290, o que se aproxima mais ou menos do valor que eu falei antes da coleção anterior completa de 334, sendo que se você somar 3 volumes vai dar o valor de R$435. 3 volumes apenas dessa coleção por esse preço que a Panini está pedindo em cada volume, se ele tiver cada um R$145, vai dar 435. Só que é aquela coisa, você acha que eles vão completar 100 balas em apenas 3 encadernados, quer dizer, você vai pagar na prática muito mais caro. Tem muita gente que usa esse argumento de dizer, quando você compra encadernado você compra mais barato, porque ele reduz no total o preço de cada unidade somada. Só que o leitor ele tem que ter a opção de comprar nesses volumes mais baratos e em capa cartão e papel LWC, mesmo que a soma dê um pouco maior do que a dos encadernados de luxo, o que não vai acontecer, porque a Panini está colocando um preço muito desproporcional para volumes em capa dura. Mas o leitor ele tem que ter o direito de comprar,
porque não só é pelo fator da soma do valor final, mas pelo fato do tempo que você tem para comprar. É muito mais fácil para você que é colecionador tirar R$19,90, que foi o valor do primeiro encadernado de 100 balas quando ele foi lançado pela Panini LWC e capa cartão, do que você pegar e ter que planejar tirar R$145 do seu orçamento num mês só, mesmo que haja o desconto na Amazon, que é o que muita gente vai alegar. O quadrinho ainda sai caro. Esse pessoal que fica aí usando esse argumentozinho fuleiro, dizendo que ninguém vai pagar pelo preço de capa porque todo mundo vai esperar pelo desconto da Amazon. Esse pessoal, no fim das contas, é aquele mesmo tipo de gente que vai no Facebook da Panini para ficar pedindo volumes de luxo. Então, o que eu tenho para dizer em relação a essa política da Panini é que, logicamente, ela não vai parar de fazer isso. A gente está entrando num próximo estágio agora, que é o estágio em que a Panini está transformando tudo em ônibus. Pelo menos as séries mais assim esperadas e que faz tempo que não é publicado um material realmente que é de valia, que é muito aguardado, que é muito desejado pelo leitor. A partir de agora a gente tem que esperar que a Panini faça somente isso. Não vai mais haver quadrinho barato. No máximo que vai ter são aquelas mensais caras que a Panini já está publicando porque ela mesma colocou padrão caro, ou algum encadernado da Marvel ou DC por um preçozinho mais barato em capa cartão e papel LWC. Mas a Panini está cada vez menos presente nas bancas e vai ficar cada vez menos presente. E o pessoal vai dizer, mas como assim ela está menos presente? Bem, eu não sei se vocês sabem, mas a quantidade de bancas no Brasil está desabando preocupantemente. Então, de um jeito ou de outro, tanto a Panini como as outras editoras vão acabar sumindo das bancas, porque não vai haver mais bancas para vender material mensal. Então, agradeçam a esse pessoalzinho. Vamos bater palmas para esse tipo de gente demente e irresponsável que vai lá nos sites, nos comentários de canais, no Facebook das editoras para ficar lá todo alegrinho. Panini, publica isso aqui, publica esse material em luxo, publica tal fase de tal artista com o luxo que essa revista merece. Sendo que quando uma pessoa vai lá para Panini pedir para que ela faça isso, ela está decidindo arrogantemente por uma minoria de leitores, enquanto a maioria que sempre pagou barato pelos quadrinhos e gostaria de continuar pagando barato não vai ter mais opção. Então é isso aí, deem adeus a qualquer chance que a Panini tenha de publicar material da Vertigo, republicar na verdade de uma maneira barata e acessível, porque daqui para frente vão ser só esses volumes de luxo. E a política da Panini está dizendo isso claramente para você. Se você tem dinheiro bom para você, você vai poder comprar. Se não tem, dane-se, problema seu. Então, obrigado a quem viu o vídeo até agora. Até o próximo vídeo.